Boa noite, pessoal. Vamos continuar então nossas reações aí de química orgânica 2. Vamos manter aqui então a nossa sequência, tá? A gente estava estudando reações de alcinos. A gente viu todas as reações de alcinos, a gente viu a maioria das reações de alcinos, vimos os mecanismos, né? A reatividade de um alcino, que é um pouco menos reativo que um alceno. Vimos aí a adição de haletos de hidrogênio, como que funciona essa adição. Vimos a adição de halogênio, adição de água na formação de cetonas, né? Lembrando aquele equilíbrio ceto-enórico. A gente viu uma adição anti-Markov-Nikov utilizando o borano, que aí a gente já tem a formação de aldeído, né? Só lembrando aqui, ó, fiz até aqui a comparação, né? Se a gente tem a reação Markov-Nikov, hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado, a hidroxila entrando no outro carbono, a gente forma um enol, né? O enol ele prevalece a forma cetona, daí a gente chama de tautomeria ceto-enólica. Fica preferencialmente na forma ceto, por isso que a gente representa o equilíbrio assim. Aqui a gente tem uma anti-Markov-Nikov, aí o que acontece? A hidroxila, que vai entrar no carbono mais hidrogenado, né, inverte, utilizando aqui o borano. E aí, em vez de converter com acetona, a gente vai ter a conversão aí para a forma aldeído, uma forma aí de sintetizar aldeídos e cetonas a partir de alcinos, tá? Reações aí muito importantes. Vimos as reações de hidrogenação, e aí faltou para a gente estudar, então, as reações envolvendo acetilídeos, tá? Primeira coisa, gente, para nós entendermos essa reação, é a gente estudar a acidez do hidrogênio ligado ao carbono sp, que é o carbono lá do alcino. Aqui eu estou colocando aqui, ó, 3 formas de hidrocarbonetos, né? O alcano, que é o etano, aqui a gente tem o etino, e aqui a gente tem o eteno, e aqui a gente tem o etino. Para estudar essa acidez, a gente tem que lembrar lá, né, que se a gente for representar aqui uma reação ácido-base, né, para um alcano, no caso lá o etano, eu vou representar assim, ó, CH2 e esse hidrogênio como se fosse o hidrogênio ácido. Vou colocar ácido entre aspas, tá? E aí a gente tem uma base, vou colocar aqui uma base negativa, né? Essa base retira o hidrogênio, né? Retira o hidrogênio na forma de H+, e formaria a base conjugada desse ácido, seria assim, ó. Opa, deixa eu só corrigir aqui. CH2 menos, ó, um carbânio, né? E a base com o hidrogênio aqui formando aqui provavelmente um sal, né? Então, aí, o certo da gente representar essa reação, porque o hidrocarboneto, ele não tem uma acidez relevante, né? Para a gente representar essa reação, o certo seria a gente representar ela na forma de um equilíbrio, né? Como que seria esse equilíbrio? Esse equilíbrio ele seria assim, ó, quase toda a reação ela estaria nessa forma aqui de hidrocarboneto. Ela estaria nessa forma de hidrocarboneto porque ele não quer perder esse hidrogênio, ele não tem uma propriedade ácida, certo? Lembrando aqui então, a gente tem, se fosse desculpa aqui, gente, se fosse um alceno, esse hidrogênio ácido, a gente teria a mesma forma aí, retirando o hidrogênio, esse par de elétron vindo para o carbono, a gente teria a formação desse ânion aqui, desse carbânio, né? BH aqui. Aqui também, se eu fosse representar o equilíbrio de forma correta, eu vou representar o equilíbrio, a maioria deslocado para a forma do alceno. Tá vendo que eu coloquei um pouquinho maior aqui, ó, do alcino para o alceno, eu coloquei um pouquinho maior, isso aqui foi de propósito, do alceno para o alcano, desculpa, tá?
E aqui a gente tem, vou representar aqui para vocês, um alcino, a base retirando esse hidrogênio, a gente tem agora aqui, já vou representar um equilíbrio um pouquinho mais deslocado. E aqui a gente tem a base. Ó, se a gente for representar, quantificar esse equilíbrio, a gente pode quantificar através do pKa, né? É só a gente consultar esse pKa na tabela, as tabelas de pKa aí, para a gente avaliar a acidez desses três compostos, tá? Vamos olhar aqui, eu já coloquei no slide, ó, o pKa para o alcino tem um pKa de 25. Lembrando, né, quanto menor o pKa, mais ácido é o composto. Para o eteno aqui, pKa 44. Para esse aqui, 50. Ou seja, o pKa vai me representar qual equilíbrio que está mais deslocado para a direita desses três aqui. Qual desses compostos que é o mais ácido, né? Aí, né, a gente sabe que o composto, comparando esses três aqui, o composto mais ácido vai ser o alcino. Ele tem um pH menor, né? O pH dele é menor. Isso é devido a essa espécie aqui ser mais estável que essa, que é mais estável que essa. Para a gente avaliar a estabilidade de intermediário de carbono, a gente já discutiu que a hibridização é muito importante, né? Esse carbono aqui é um carbono sp3. Esse carbono aqui é um carbono sp2. Esse carbono aqui é um carbono sp. Desses três carbonos, o que tem o maior caráter S é o sp. Ele é o menor desses três carbonos. E quanto menor a espécie, melhor ela acomoda a carga negativa. Tá? Então, esse intermediário que é o mais estável. Então, não tem sentido a gente falar de acidez. Não tem sentido a gente trabalhar a acidez dos alcenos nem dos alcanos, mas já tem sentido a gente trabalhar a acidez dos alcinos. E vamos ver, a gente viu até agora, né, a maioria dos mecanismos, o carbono com uma carga positiva, tá? Aqui o carbono com a carga negativa vai ser muito importante para fazer reações com aumento de cadeia. Aqui, deixa eu ver aqui. Não está dando certo aqui, eu coloquei um slide aqui, deixa eu minimizar. Olha só essa reação, ó. Para a gente formar esse composto intermediário negativo que eu falei para vocês, que é muito importante, basta usar uma base muito forte, por exemplo, o amideto de sódio, uma base muito forte, consegue arrancar esse hidrogênio, por mais que seja um composto com uma acidez discreta, mas uma base muito forte consegue arrancar esse hidrogênio e formar esse intermediário aqui. E esse intermediário negativo é o tal do acetilídeo, tá? Então, muito importante para fazer reações de aumento de cadeia, tá? Deixa eu virar a página aqui. Então, vamos voltar lá para o exemplo. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, reação com acetilídeo. Ó, eu tenho um alcino, nesse caso é o butino, né? Reagindo com uma base muito forte e ele colocou outro composto aqui, que é o cloropropano. Vamos ver lá em que vai acarretar esse tipo de reação. Então, ele me deu o clorobutino. Clorobutino não, né, gente? Desculpa aí. Só ele me deu o butino. Esse composto aqui. A gente sabe que aqui na ponta tem o hidrogênio, né? Foi esse composto que ele me deu. Se a gente colocar uma base muito forte, no caso, que ele me deu lá, o amideto de sódio, a gente vai ter a dissociação dessa base em Na+, e
NH2 menos. Esse cara aqui que é uma base muito forte, né? Vai ser capaz de arrancar esse hidrogênio. Então ele vai ser capaz de arrancar esse hidrogênio lá do carbono sp. Quando ele arranca esse hidrogênio, esses dois elétrons dessa ligação aqui, ó, vão vir para esse carbono aqui. E aí, a formação do composto que a gente vai ter, do intermediário, que é o tal do acetilídeo, né? A gente tem aqui essa ponta que não está com hidrogênio, agora ela está com um par de elétrons. O hidrogênio foi para onde? O hidrogênio, o amideto de sódio conseguiu retirar, sai aqui na forma de amônio, né? Mas ele me deu uma outra informação. Né? Ele me deu uma outra informação que é o seguinte, que lá no meio reacional, ele falou para mim que tem o cloro, cloropropano, não é? Cloropropano, está lá no meio reacional, certo? E aí, para a gente lembrar aí da eletronegatividade, a gente sabe que num aleto, ele consegue atrair melhor os elétrons dessa ligação e ele fica com a carga parcial negativa e esse carbono aqui vizinho ao aleto, ele fica com a carga parcial positiva. Depois que a gente descobre as cargas parciais numa molécula, a gente sabe que essas moléculas reagem, fica fácil da gente entender, fica fácil da gente prever onde que a reação vai acontecer. A reação ocorre justamente nessas regiões que tem carga. Nessa molécula aqui, onde que tem carga? Apenas aqui, ó, nesse tal desse acetilídeo. Apenas nessa parte. Então é essa parte que vai reagir. E a do cloropropano? Negativo com positivo não se atrai? Então a reação vai acontecer nessa parte aqui da molécula. Então vai adicionar aqui nessa parte da molécula. E aí vamos ver como que vai ficar então. Vamos ver como que vai ficar a reação. Se adicionar aqui nesse carbono, essa ligação vai ser rompida, né? Essa ligação vai ser rompida. E a gente tem então, vamos colocar ali então a nossa estrutura, né? 4 carbonos. 4 carbonos. Tem uma tripla ligação aqui. Aquela parte lá negativa, vou representar ela assim, ó. Ela fez uma ligação com esse carbono, o carbono 1 dessa molécula. Vamos numerar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. O carbono 1 dessa molécula ligou com o carbono 1 dessa outra molécula aqui. Então, se ele ligou lá no carbono 1, esse cara aqui é o carbono 1, esse daqui, tem mais 2 carbonos, né? O carbono 2 e o carbono 3. Olha só, vamos contar aqui quantos carbonos que formou nessa molécula. Vamos ver aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, o carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Gente, o que a gente pode perceber com esse tipo de reação? Olha só, um composto com 4 carbonos, outro com 3 carbonos, eu formei um produto com 7 carbonos, eu consegui aumentar a cadeia. O aumento de cadeia, a adição de funções orgânicas, eu consigo aumentar a complexidade da molécula. E isso é uma ferramenta muito importante na síntese orgânica, fazer aumento de cadeias carbônicas. É um recurso muito interessante, utilizando, então, os alquinos, né, os alcinos aí, para fazer esse tipo de reação. O que sobrou aqui no meio reacional? O Cl-, liberou o cloreto aqui. Então a gente tem uma reação de aumento de cadeia, basta então a gente fazer o quê? Achar a parte negativa de uma molécula com a parte positiva da outra molécula e tem a união então das cadeias carbônicas, uma reação aqui de adição, né? Gente, por que eu numerei da esquerda e não numerei da direita? Vamos ver aqui, ó. Que composto que é esse que a gente formou? 7 carbonos, prefixo para 7 carbonos, hept.
Tem insaturação da molécula? Tem. Qual carbono? O carbono 3. No carbono 3 tem uma insaturação do tipo tripla. Tripla é IN, né? E é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto termina com O. Então a gente tem o hept3-ino. Se a gente fizer essa numeração daqui, ó, a partir dessa extremidade, a gente teria, ó, carbono 1, 2, 3, 4. A gente teria o hept4-ino, né? Aí não estaria certo, porque a gente sempre numera a extremidade mais próxima, nesse caso aqui, da insaturação. Se tivesse uma função orgânica, um grupo substituinte, a gente levaria isso em consideração. Então, é uma reação muito importante aqui dos alcinos, diferente daquelas dos alcenos. A gente viu que até agora tinha muita semelhança, mas uma reação aqui exclusiva, então, dos alquinos, né, em comparação com os alcenos que a gente já viu, é essa reação de aumento de cadeia, síntese utilizando acetilídeo. Tá? Qual que é o acetilídeo? Esse carbânio, né? Então, o acetilídeo, ele é um carbânio carbônio de carbono sp, né? É um carbono sp que está com a carga negativa. A gente tem esse carbônio. Vamos ver o outro exemplo que está lá no slide. Olha só, esse exemplo aqui ele me deu 1, 2, 3, 4, 5, o pente com ino, né? Reagindo com o cloropentano, usando o amideto de sódio. Mesma coisa, né? A gente tem, o mecanismo vai ser o mesmo, a gente só tem que escolher qual parte da molécula que vai reagir. Vamos colocar lá então. Ele está pedindo o mecanismo. Para esse composto, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente sabe que o alcino, quando ele está na extremidade, ele tem esse hidrogênio que tem uma certa acidez, que se colocar em meio de uma base muito forte, consegue retirar esse hidrogênio, né, e formar o carbânio, que é o acetilídeo. Interessante, né, que a gente viu vários mecanismos que formavam carbocátio. E a formação de carbono, então, vai aumentar aí as nossas possibilidades na síntese orgânica. 1, 2, 3, 4, esqueci de pôr mais um carbono, né? Desculpa aqui, são 5 carbonos. Tá? Bom a gente sempre conferir, porque nessa fórmula condensada é muito fácil esquecer de colocar uma ligação a mais. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é essa ligação que ele pediu. Retirou o hidrogênio da molécula, forma aqui a amônia no meio. E aí, no meio reacional, deixa eu fazer aqui de novo o pentino, tanto faz, tá? As representações aqui não precisa ser igualzinha do jeito que começar a gente terminar, não, tá? Tá vendo que o primeiro carbono pôs para baixo e para cima, não tem problema isso. Vamos colocar aqui então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ele falou que lá no meio reacional, o outro reagente que a gente tem disponível é o cloropentano. Deixa eu colocar aqui, ó. Cloropentano, carbono 1, 2, 3, carbono 4, carbono 5. E aí, né, gente? 5 carbonos com 5 carbonos, a gente tem que ter um produto com 10 carbonos. Se você chegar num produto diferente disso, alguma coisa tem errado aí no mecanismo, tá? Então, esse carbono que está ligado ao aleto é o carbono positivo, lembrando que o aleto com a carga parcial negativa. Então, tem uma cisão heterolítica aqui dessa ligação. Fez a cisão heterolítica da ligação. Agora é só a gente juntar os carbonos. Ó. 5 carbonos. No carbono 5 tem uma ligação. 5 não, né? No carbono 1 tem uma ligação. Vou representar a junção das cadeias como sendo a dessa reação. Vou representar assim, ó. Só para a gente lembrar que essa ligação foi a ligação que foi formada por esse mecanismo.
eu vou ter que adicionar aqui 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente numera na extremidade mais próxima da insaturação. A extremidade mais próxima vai ser essa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O prefixo para 10 carbonos, DEC, né? O carbono, como eu tenho uma insaturação no carbono 4, eu represento essa insaturação com 4. Como se trata de um hidrocarboneto, termina em O. Então, aqui é a insaturação tripla no carbono 4, 10 carbonos, um hidrocarboneto, 10 DEC, 4 hino, né? Ou 4 decino, de forma aí mais simples de dar a nomenclatura. E aí a gente pode treinar aqui, pode discutir com o seguinte exercício. Ele fala assim, um químico quer sintetizar o 4-decino, mas não consegue achar o 1-pentino, material de partida usado na síntese descrita anteriormente. De que outra forma que o 4-decino pode ser sintetizado? Aí, gente, quando você já tem o produto, você quer saber o reagente, né? Basta você olhar, né? Vou aproveitar até esse exemplo anterior que partiu dele mesmo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Carbono 1, 2, 3. No carbono 4, uma tripla ligação. Depois tem o carbono 5, 6, 7, 8, 9 e o carbono 10. Tem duas formas de sintetizar esse composto, né? Vamos imaginar aonde que eu tenho uma função orgânica aqui, né? Onde eu tenho uma característica de uma função orgânica. Basta a gente fazer isso. Olha na parte característica onde a gente tem uma função orgânica. A parte característica eu tenho aqui que é nessa ligação tripla. Se eu olhar essa parte aqui da molécula, essa parte que restou aqui do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, né? Vamos colocar aqui 4, né? 1, 2, 3, 4. A gente tem, então, no quarto carbono, a gente tem que ter uma ligação tripla. Deixa eu arrumar isso aqui. A gente tem que ter uma ligação tripla aqui no quarto carbono, né? Aí seria o carbono 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, eu posso partir desse composto, que é o pente 1, bota esse... Lembrando que aqui é uma análise retrosintética, a gente mostra com a seta dupla aqui, né? Setinha dessa forma aqui. Deixa eu arrumar esse negócio. E para fazer essa síntese, basta a gente colocar em meio de acetilídeo, em meio de amideto de sódio, ou para reagir com um composto que tivesse 5 carbonos para formar o decino. Então essa é a reação que a gente fez aqui, É igualzinho, né? Só estou copiando. CH2, CH2, Cl. Então, a partir do momento que eu faço essa reação, vai ter a produção do 4-decino. Só que ele falou assim para mim, Ele falou dessa forma aqui, Como eu tomei como referência essa parte da lateral esquerda da molécula, a parte esquerda aqui, eu contei, a gente deu 1, 2, 3, 4 carbonos e tem que ter um outro para ter a ligação tripla, né, formando aqui os 5 carbonos. Ele falou que no meio reacional a gente não tem o pentino. Qual que é a alternativa? A alternativa, gente, é só você olhar para o outro lado, para o lado direito, de onde você está observando a molécula. Se eu pegar um alceno que tiver 6, aí lembrando que precisa de mais um carbono, né? Para ligação tripla. Então, se eu pegar um alcino com 7 carbonos, ficou bem ruim esse desenho, né? Vou ajeitar aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se a gente pegar o hept-1-ino, tá? Hept-1-ino, e botar ele para reagir, quantos carbonos que tem aqui? 7, né? Então eu preciso botar ele para reagir em meio que tiver uma base forte para arrancar esse hidrogênio com essa certa acidez do alcino, e botar ele para reagir com um composto que tiver 3 carbonos. Ó. Então, 3 carbonos, pode ser o cloropropano. Uma outra forma de sintetizar, né? Então, tanto partindo do pente-1-ino como partindo do hept-1-ino, a gente muda o haleto que ele vai reagir e tem a formação, então, do mesmo composto que é o DEC-4-ino, foi isso que ele pediu. A gente consegue fazer a reação dessa forma. Certo? Muito obrigado, gente. Bons estudos para vocês. Agora vocês têm condição de fazer o restante da lista, tá? Valeu, gente. Obrigado.